Bom dia a todos, hoje 20 de dezembro de 2018, quinta-feira, Tom Martins aqui falando com vocês, e ontem, um dia agitado, Supremo Tribunal Federal fazendo a costumeira lambança e desrespeitando toda a nação brasileira. Uma liminar, de forma esdrúxula, foi concedida, passando por cima da decisão do Pleno, do próprio Supremo Tribunal Federal, e desrespeitando o próprio precedente do Supremo. A meta, todos vocês sabem, que é soltar o Lula, né? Inclusive, um general, eu vi na internet, não vou lembrar o nome, salvo engano, foi o general Paulo Chagas, vou confirmar aqui para vocês. Ele, inclusive, comentou que ministro que solta bandido não é ministro, é comparsa. O preço dessa lambança seria simplesmente 160 mil, um pouco mais de 160 mil presos soltos, ou seja, 25% da população carcerária colocada na rua por uma canetada, ou seja, segurança jurídica zero. Segurança jurídica e segurança social. Temos a segurança jurídica, quer dizer, alguém de maneira individual, monocrática, passa por cima da decisão e da interpretação do Pleno. Sem mais, sem menos. Do dia para a noite, no apagar das luzes. Então, com um custo violento social. Existe, pessoal, a PEC da Bengala, né, uma das soluções para isso, um remédio que não ataca o coração do problema, mas seria uma solução, é revogar a PEC da Bengala. Que houve uma mudança da aposentadoria de 70 compulsória, né? Aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Se derrubarmos a PEC da Bengala, 5 nomes já saem do Supremo Tribunal Federal, que já é uma coisa boa. Tá? Agora, não ataca o coração do problema, porque o coração é a forma de nomeação do Supremo Tribunal Federal. Tem que acabar ou o Supremo ou o sistema de nomeação do Supremo. Isso está muito errado. Também escutei outro argumento, eu estou indo por partes, fiz até uma colinha aqui, para eu não esquecer de nenhum item. Né? Então, o meu próximo item é a decisão juridicamente correta. Isso eu escuto também dos meus colegas, não, mas isso está de acordo com a Constituição. Pois é, pessoal, continuando, eu fico imaginando aí a parte jurídica, né? Eu que sou operador de direito, trabalhei com isso, hoje em dia não sou mais, né? Exerço atividade empresarial, mas fui por muitos anos operador do direito. Na verdade, hoje em dia eu sou escritor, né? Eu escrevo, mas enfim. A situação é a seguinte, a parte jurídica desse episódio aí da condenação e prisão após o segundo grau de jurisdição, após a condenação em segundo grau, está sendo muito debatido. Eu assisti vários vídeos, vou deixar aqui na descrição, um deles do professor Fernando Capês, né? Que embora esteja aí, tenha tido um rolo aí com ele, ele é um grande pensador na área aí penal. Assisti outros vídeos também, vou deixar aqui, e eu quero entender essa questão. Vamos lá. Todo aspecto está em torno da presunção de inocência, porque a Constituição Federal fala que ninguém... enfim, ela consagra o princípio da presunção de inocência. Recurso para o terceiro grau, isso que é importante a gente compreender. Não tem efeito suspensivo, a princípio, nem o especial nem o extraordinário, não visa análise de provas ou fatos, embora tenha uma questão jurídica em cima dessa questão do efeito suspensivo, mas enfim, não visa a reanálise de provas ou fatos, não é desdobramento do duplo grau de jurisdição e transcende o direito individual, o interesse individual. Isso é o que fala o professor Capês. Então, teoricamente, na opinião dele, permitir-se-ia a execução da pena. Ok, isso também, desta maneira, é no direito comparado nos países civilizados, vamos dizer assim, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha e até aqui o nosso vizinho Argentina. Então, a execução provisória seria possível, é possível. Portanto, a questão de se prender o criminoso condenado em segunda instância
não agride a presunção de inocência. E isso vem sendo entendido até que o Eros Grau, um ex-ministro do Supremo, num habeas corpus aí, ele mudou o entendimento. Que a prisão não poderia ser feita antes do trânsito em julgado, a não ser os casos de perigo na demora, caráter instrumental. Isso em 2016, houve um outro habeas corpus e o entendimento modificou novamente. Então, mais uma questão aí intrincada. Eu gostaria de solucionar essa questão dentro de mim, né? Não digo que seja a solução jurídica que será adotada no Supremo Tribunal Federal, mas é uma solução que dentro de mim faz sentido. Né? Existe uma diferença entre regra e princípio. A regra é uma descrição da realidade que passa a ser jurídica, então ela regula aquela situação. O princípio é um comando de otimização, nas palavras do Capês, uma diretriz para que se atinja uma finalidade. Então, vamos colocar assim, princípio da não culpabilidade, de um lado, que está na Constituição, da não culpabilidade. O ônus da prova é do acusador, in dubio pro réu. O promotor e o juiz devem atender o princípio natural, do juiz natural. As provas têm que ser lícitas. Há que se ter o duplo grau de jurisdição, a publicidade, imparcialidade do julgador e é vedado também o tribunal de exceção. Então, tudo isso eu anotei aqui rapidamente, bem resumidamente. Então, temos esses princípios, temos regras e princípios. Os princípios não têm valor absoluto. Então, eles devem ser harmonizados dentro de um sistema. Isso a gente chama no direito, nas regras de hermenêutica, como a interpretação sistêmica. Eu gosto também de uma outra modalidade de interpretação, que é a interpretação teleológica, visando a finalidade do dispositivo. Pois bem, então nós temos de um lado presunção de inocência, do outro lado um outro princípio, que é o princípio da eficácia processual, o princípio da efetividade. E temos que harmonizar esses dois princípios. Aqui está o segredo, gente. Temos que harmonizar esses dois princípios. De um lado, um princípio, o lado individual, ônus da prova, do acusador, juiz natural, duplo grau, tudo aquilo que eu falei, isso são garantias individuais. E do outro lado, a sociedade. Você tem que colocar bandido na cadeia, né? O resumo é esse. Então, como harmonizar tudo isso? São de garantias individuais, nós temos um ônus social. Endurecimento das penas, você tem um bônus social, mas um ônus individual. Então é um conflito. Né? Se a gente endurece muito para o indivíduo, a sociedade, bandidos todos na cadeia, respira aliviado, mas corre um risco de cometer uma injustiça individual. Então, para que se não faça injustiças, para que não tenhamos injustiças individuais, nós temos que dar garantias individuais. Só que, às vezes, dentro dessas garantias, quando você estende demais, não vai ninguém para a cadeia. Então, nós temos um problema entre indivíduo e sociedade. Né? Essa fricção tem que ser harmonizada e resolvida de alguma forma. Muita dureza também não dá. Muita maciez também fica do jeito que está aqui no Brasil. Ninguém é punido. E fica essa lambança que a gente está vendo aqui no Brasil. Tá? Então, já melhorou muito, é bem verdade, mas ainda temos aí muita coisa pela frente. Mas, enfim, temos o lado individual, fiz até uma colinha aqui para não esquecer de nada, né? Dessa parte jurídica, né? Como não é minha área, então eu fico assim melhor, né? Escutei vídeos de quem entende e estou traduzindo aqui para vocês. Um lado individual versus um lado social. Qual seria o princípio do lado social? A proteção à vida. Você não pode deixar os bandidos começarem a matar todo mundo, tem que encarcerar esse indivíduo. A proteção à integridade física, a efetividade é o que eu falei antes. O princípio do lado social é bandido na cadeia. A sociedade quer bandido na cadeia. E o indivíduo às vezes fala, não, temos que ter aí as garantias e tal. Eu respeito, adivinha, as duas coisas.
Porque as duas coisas são importantes. Só que elas estão em conflito e tem que harmonizar de alguma forma. Eu achei sensacional o princípio que o Capês trouxe, que já, na verdade, não foi ele que trouxe, é um princípio que está aí há muito tempo, que é o princípio da proporcionalidade. E com esse princípio nós harmonizaremos a situação. Então, a excessiva demora dos recursos para um terceiro grau de jurisdição já soa como bizarrice. Tem um primeiro, um segundo, já está bom. Não, mas tem o terceiro grau. Então, a excessiva demora nesse terceiro grau desprotege o lado social. As garantias individuais até o segundo grau garantem o lado individual. Está aí. Portanto, é razoável que haja prisão após o segundo grau. O princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade harmoniza essa situação. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vamos sair prendendo todo mundo sem o devido processo legal, sem os princípios que protegem o direito individual, mas não podemos deixar esses princípios chegarem a tal ponto que ninguém vá para a cadeia, a ponto de beneficiar bandidos. Essa questão ocorre muito nos direitos humanos também, tá? Essa fricção. Então, temos que evitar, temos que respeitar direitos humanos, mas não permitir que o direito humano, os direitos humanos, passem a ser motivo de chacota, como é hoje. A sociedade, inclusive, colocou o epíteto de direito dos manos. Então, não podemos chegar... Isso é prejudicial ao sistema. Então, harmonização. Então, essa harmonização, eu acho que se dá neste ponto. Né? Então, não podemos permitir uma excessiva demora, um terceiro grau desprotegendo o lado social, e também não podemos deixar de lado as garantias individuais. Então, não poderá ser preso até a condenação em segundo grau. É razoável. Então, o que foi feito pelo Supremo, por esse ministro, que eu não reconheço a autoridade de ministro, né? Eu não reconheço a autoridade do Supremo Tribunal Federal, eles não me representam, acho uma corte comprometida, e aí entra na questão da nomeação. Temos que mexer nesse sistema de nomeação, porque hoje em dia eles têm uma posição genuflexa, existe uma genuflexão, uma subserviência a quem nomeia. Está nítido para mim isso aí. Nós podemos interpretar, e para isso existe o juiz, de maneira a colocar razoabilidade e colocar a situação a não causar um dano social. É óbvio que soltar 160 mil presidiários de alta, baixa e média periculosidade, às vésperas do Natal, às vésperas da posse de um novo governo, isso não será bom, não causará estabilidade social. Ao contrário, é óbvio que isso deve ser colocado, e assim interpretou o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Está muito triste, gente. Estou aqui, eu nem ia fazer esse vídeo, para ser franco para vocês, mas me senti na obrigação de vir aqui. Está muito difícil a questão do Supremo. Tem um post até do Olavo de Carvalho que diz claramente que o Supremo não deve ser respeitado. Isso é um post do Olavo de Carvalho. Eu estou traduzindo um pouquinho, porque o post de 2015, por sinal, o post é muito mais agressivo que isso. Ele usa palavras muito fortes, palavrões, né, fortes, e eu não vou nem repetir aqui. Mas então, traduzindo, é basicamente, amenizando um pouco as palavras do Olavo de Carvalho, é isso. Então, eu acho até, gente, que existe, isso é achismo, não é fato, que existe um revezamento das maldades, né? Policial bom, policial mau, então eles ficam revezando. O Supremo Tribunal Federal se transformou num balão de ensaio
né? Eles jogam as coisas, vamos ver o que pega, o que a gente pode, até onde podemos sem colocarmos em risco os nossos próprios cargos. É um tribunal não confiável e o Supremo virou um tribunal de exceção, infelizmente. Há aumento, né, dos vencimentos, lambança, soltaram o Cesare Battisti, soltaram, e agora ele fugiu. O Lula, vocês acham que aconteceu o quê? Né, ele solta, veja, o Lula é um criminoso de altíssima periculosidade, com o poder de articulação que ele tem, ele poderia causar danos de grande monta ao Brasil, solto. E é uma vergonha, né? Nós vamos ter que mexer em tudo isso, gente. Tem que adentrar no campo educacional, na questão do Paulo Freire. Temos que ver, será que esse é o cara para ser o patrono da educação brasileira? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que o tempo de Paulo Freire tenha passado, acabou. Nós devemos ter uma educação diferente no Brasil. Essa educação revolucionária, a meu ver, com todo respeito, eu possuo amigos, grandes amigos que eu gosto, que eu respeito, que adoram Paulo Freire. Eu não respeito Paulo Freire. Tá? Essa educação marxista, freiriana, e todo mundo, quem tem olhos para ver, sabe que o Freire era marxista, embora muitos duvidem, não, ele nunca confessou isso, blá, 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 mas né, quem tem olhos para ver sabe. Então, gente, eu vou resumir aqui o que eu fiz para vocês. O que temos de mais precioso num país e o que gera prosperidade em qualquer nação é a segurança jurídica. O Supremo foi criado para dar segurança jurídica, para que os juízes de primeira instância não possam fazer lambança. Para isso existe o Supremo. Só que o Supremo virou o fomentador da lambança. Olha o problemão aí. Tá? E a coisa inverteu. Os juízes de primeiro grau é que estão fazendo o papel do Supremo. Eles que estão segurando a onda. Embora tenha muito juiz comuna, a gente sabe disso, né? Inclusive nas instituições principais ali, né? Da magistratura, mas eles estão segurando a onda os juízes de baixo, do primeiro grau de jurisdição. Então essa é uma questão relevante. Então o Supremo realmente não representa mais, não se presta ao papel de fornecer segurança jurídica, mas sim ao seu oposto, de causar insegurança jurídica. Tá? Isso precisa acabar. Talvez seja a hora de extinguir o Supremo. O Supremo precisa ou acabar ou passar por uma transformação radical e profunda. Limpar todos os que estão lá e constituir um novo Supremo Tribunal Federal com juízes de carreira, acabar com as nomeações espúrias. Queremos um Supremo independente, talvez, não um Supremo serviçal daqueles que os nomeiam. Outro dia escutei aí alguém chamando o Supremo de pelegos do PT. E embora eu ache um pouco exagerada a crítica e os adjetivos estão muito fortes, né, coisa que eu sempre evitei aqui no meu canal, eu começo a dar razão a essas pessoas. E acompanhei a Bia Kicis, o MBL, outros ativistas chamando manifestações em frente ao Supremo. Ontem houve uma manifestação às 17 horas em frente ao Supremo, projetaram frases lá com laser, né, no Supremo, teve lá uma manifestação. Mas talvez seja a hora, né, do povo sair às ruas pedindo realmente o encerramento dessa vergonha que se transformou o Supremo Tribunal Federal, eliminando essas pessoas, tem lá, através do impeachment, que seja, pela via democrática, que seja, de alguma forma. Tá? Eu acho que tem uma hora quando o Supremo não respeita mais o povo não tem que respeitar o Supremo.
Tá? Existe agora um limite, um basta. Fatos relevantes. E o tempo dessa decisão para a ação dos advogados de Lula, 48 minutos. Por quê? Será que dá tempo Lula ligar para o advogado, contratar o advogado, colocar, movimentar tudo, redigir a petição? 48 minutos? Será que é o suficiente? É suficiente? Fica a pergunta. Ou será que já estava tudo programado? Isso é uma coisa gravíssima. Tá? Isso tem que ser investigado. Então tem outro ponto aí, gente, a interferência dos generais. O antagonista publicou que os militares foram consultados sobre a soltura de Lula. Foram consultados. Então veja a que ponto chegamos. Isso é o que eu falo da força. Quer dizer, podemos fazer isso? Ou vocês vão usar a força? Aí eu não escutei a conversa, não presenciei a conversa, mas eu suponho que tenha sido, olha, aí não vai dar, nós vamos usar a força. Então é disso que eu estou falando, quando eu falo em força é isso. Quer dizer, é uma vergonha um país que se diz democrático tenha que depender da força. Não é que eu goste do uso da força, veja bem, ninguém gosta do uso da força, mas tem hora que a força é necessária. E está sendo necessária no Brasil. Esse é o problema aqui. Eu não quero o uso da força, eu não gosto do uso da força, mas tem hora, o ladrão entra na sua casa, começa a roubar suas coisas, violentar a sua família. Você faz uso da força, que é o que te resta. Então, não sou favorável à força, à violência, mas hoje estamos às portas do caos, porque eu não tenho dúvida que a soltura de 25% da população carcerária, se isso ocorresse, felizmente conseguimos contornar essa situação. 160 mil presidiários, incluindo Lula, na rua, presidiários de alta periculosidade. O que seria do Natal? O que seria da posse do Jair Bolsonaro? Temos uma transição difícil, complicada para ser feita. Então, gente, nós estamos à beira do caos. E é sempre às vésperas de Natal. Esse é outro fator relevante. Sempre às vésperas, ou do Natal, ou de algum feriado, carnaval, ou às vésperas de partidas de futebol, da Copa do Mundo, como vocês lembram. É sempre nessa data, véspera de recesso. Isso tem que acabar. Então isso coloca os fatos e a situação se mostra muito óbvia para ignorarmos. Então a situação é gravíssima, é gravíssima. E eu coloco aí como solução é a punição. Enquanto não punirmos exemplarmente as pessoas que cometem esse tipo de abuso, o Brasil não terá solução. Nunca foi tão fácil separar o aspecto luminoso à luz do aspecto sombrio, a luz das trevas, para usar assim uma figura arquetípica. Gente, só para terminar, eu quero dizer aqui o que é insegurança jurídica, porque muita gente não associa a coisa. A segurança jurídica gera prosperidade. Portanto, a insegurança jurídica, ela gera a miséria, a não prosperidade. Os empreendedores se reprimem, se contraem. Vamos trocar em miúdos. Isto gera miséria, falta de contribuição, de pagamento de impostos, ou seja, o governo fica sem dinheiro, o livre mercado fica sem dinheiro. E o que é isso? Isso é violência, isso representa mortes em hospitais, mortes em filas para atendimento da saúde, falta de educação. Isso significa falta de saneamento básico. Isso significa dor, sofrimento e morte.
Então, quando a gente fala aqui, né, isso é um problemão porque causa insegurança jurídica, as pessoas falam, bom, isso é coisa lá dos advogados, dos juízes, do juridiquês, do advoguês, não é para mim, não é da minha alçada. Temos que mudar esse entendimento, temos que ampliar a consciência da população. Quando se fala em segurança jurídica, não é uma palavra solta, nós estamos falando de mortes, sofrimento, dor. Então temos que evitar tudo isso, temos que dar segurança jurídica para o Brasil. Apesar dessa minha fala bastante preocupada, eu tenho muita esperança no novo governo. Muita esperança no Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, muita esperança nos novos ministros que foram nomeados pelo Jair Bolsonaro. E é isso aí, pessoal. Conto aí com os ativistas, conto com vocês todos e participem, gente. Participem porque o Brasil não permite ainda, espero que um dia ele permita, não permite que durmamos ou relaxamos. Agora é Natal, vamos confraternizar. Eu gostaria de fazer isso, mas ainda aqui no nosso país, na nossa querida nação, é um leão por dia que a gente enfrenta. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos, um felicíssimo Natal. E que o Natal não seja apenas um tempo de festa, seja também um tempo de reflexão